Tudo incrível. Estamos de pé. Bom dia, família. Bom dia, abençoados. Bom dia, povo lindo de Deus, povo eleito dele. Vamos viver este dia e vamos construir a melhor semana de nossas vidas, porque é isso que nós emanamos, pensamos e nós praticamos e propagamos. Pai, o Senhor nos escolheu e aqui estamos nós para viver esta experiência humana e a cada dia há um renovo, há uma transformação na nossa mente. Olhando para o Senhor, que é o autor e consumador de nossas vidas, nós nos enchemos da Tua palavra, que nos traz vigor, fortalecimento, que o reino que está entre vós, ele é manifestado. Então, quando nós dizemos, levando o nosso pensamento cativo ao colo do nosso Pai, te agradecemos, te louvamos e nos fortalecemos no Senhor, que nos deu um final de semana dentro da Tua vontade e nós apenas desfrutamos. Que nesse dia de hoje, início do mês 8, venhamos assim viver conforme o Teu querer, Pai, o Teu efetuar, a Tua palavra que nos diz: transformai-vos a nossa mente, metanoia. E assim nós dizemos, podemos tudo nele que nos fortalece. Que a cada vida que vai ouvir esta reflexão, ela possa estar sendo instruída pelo o Espírito que habita no interior dela. Que o Espírito esteja muito mais alimentado do que esta natureza humana, que o Espírito ensina a educá-la todos os dias. Hoje é o dia que o Senhor fez para que venhamos viver, lutar, caminhar, não desistir e avançar. Metas, estratégias e repetições naquilo que nós estamos fazendo e não estamos conseguindo, é o que Ele nos ensina todos os dias. Vai, volta de novo, faz novamente, se condiciona aí, mantenha essa constância e confia em mim. E aqui eu estou como um instrumento de Deus, um irmão seu, minha irmã, meu irmão, para juntos nós nos fortalecermos. E só quem nos fortalece é o Espírito de Deus, que todos os dias a gente alimenta, a gente propaga este amor e a gente busca viver a paz, as coisas boas da vida. Os desafios, a gente vai sabendo lidar com cada um e dizendo: ensina-me a contar os meus dias de forma que eu venha alcançar um coração, uma mente sábia. E qual o efeito de Deus? Qual o efeito da palavra de Deus na minha vida? Qual o efeito da palavra de Deus na sua vida? Transformador. A transformação da palavra de Deus é o que faz todo o diferencial na sua caminhada, por onde você vive, no meio que você vive. E o efeito da palavra, ela tem que estar em verdadeira constância. Tem que estar crescendo todos os dias, evoluindo, indo ao topo,
recebendo um alimento racional, um alimento sólido, um alimento vivo e eficaz, um alimento que penetra, nos traz para a realidade. E a gente diz, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Deus todos os dias, já morri para o meu eu, agora eu vivo a vida, a transformação que Deus me deu. Quando nós falamos dessa forma, com essa convicção, o efeito da palavra precisa se manifestar na minha vida e na vida de cada um de vocês. Por isso que nas reflexões eu sempre martelo, né? Analise o que você está falando, analise o que você está lendo, para que esse efeito que ele diz, confie em mim, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. A gente diz que Deus é bom e Deus é bom o tempo todo, e esse bom o tempo todo está com você, esse dia todo vai estar com você. Esse dia que se chama hoje, o dia todo. Lhe ensinando, lhe moldando, lhe dando livramentos e lhe mostrando a felicidade de olhar para Ele, não para as circunstâncias. Este versículo ele é transformador. Já li aqui inúmeras vezes, mas a prática é quando a gente volta a ler novamente, traz uma visão dentro do que é a revelação, dentro do que o Espírito alimentado nos ensina. Qual o efeito da palavra na sua vida? Qual o efeito da palavra de Deus na minha vida? Tem que ser diferente. A gente tem 365 dias. Nós já passamos do meio do ano, temos 4 meses para o final do ano. E esse efeito, ele precisa estar em movimento na vida de cada um de nós. A gente não pode ser o mesmo de segunda-feira passada, mesmo de ontem. A gente tem que estar em concordância com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Romanos 12, o verso é o 2. O subtítulo diz assim, a nova vida. Ó, transformação. Eu sou de Deus. Não é religião. Você que está entrando aqui agora, recebeu esta mensagem. Ah, então eu não sou de Deus porque eu não sou da religião. Não. Religião foi criada pelo homem. Deus não criou religião. Deus pregou o amor. E eu não preciso da Bíblia para eu saber o que é certo e o que é errado. Não precisamos da Bíblia para isso. Porque eu abro a Bíblia e não abro o transformador, a mente. Não adianta. Eu posso ler de Gênesis a Apocalipse. Ler como um leitor. A palavra está ensinando, está mandando eu buscar conhecimento. Está mandando, está mostrando a doutrina, a sã doutrina. Está dizendo que evangelho significa boas novas. Evangelho da palavra de Deus não é conforto. Evangelho da palavra de Deus é confronto. E quando confronta, quem não gosta fica pulando que nem pipoca. Por quê? A primeira pergunta é, esse livro foi escrito por homem, não? Inspirado por Deus. E a base não é o homem, a base é a fé. E a fé não é minha, a fé foi Ele que nos deu. A fé é dom. Quando você exerce isso, meu amado, saia da frente que você vai passar. Vem ele aí, vem ela aí, viu? Imbuído na fé, com humildade. Não é sair da frente pisando nas pessoas. Eu estou falando sair da frente porque você tem que... Hoje é segunda-feira. Sacode esta natureza humana e diz aí, a transformação está na minha mente. As preocupações são sanadas. Os medos, as angústias, tudo que eu estou passando é uma forma de eu crescer dentro dessa dificuldade que é didática, é perecível. E a nova vida é essa. Transformador, né? Qual é o efeito da palavra de Deus na sua vida, na nossa vida? Eu vou ler o verso 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, e vocês estão apresentando, o vosso corpo como um sacrifício vivo. O sacrifício vivo do vosso corpo não é o sacrifício de você jejuar para que Deus responda a você com fome. Não. O sacrifício vivo não é você ir numa igreja e ficar lá se sacrificando. Não. O sacrifício vivo não é você subir em um local alto para conversar com Deus. Não. E aí isso não é transformação. Isso é religião. Por que você está falando do jejum? Se ele disse que tem que jejuar e eu já jejuei e ele respondeu. Não, ele não respondeu. Estava otorgado para acontecer na sua vida. Que ele não vai mandar você ficar com fome para responder, porque ele disse que ele não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. E esse sacrifício vivo é quando eu moldo esta natureza humana, é quando eu me apresento diante das dificuldades e digo, o autor e consumador da minha vida está no controle de tudo. O sacrifício vivo é quando eu faço bem ao outro, mesmo sem ele merecer. É quando eu perdoo. É quando o sacrifício vivo é quando não sai desta mesma fonte água doce e água salgada. Por quê? Porque eu levantei e disse que a transformação está na minha mente e daqui a pouco vem uma dificuldade e eu solto uma palavra torpe ou eu começo a dizer esse Deus não serve para nada. Sacrifício vivo, santo e agradável. Por que santo e agradável? Santo é o que eu já acabei de dizer, é o separado. É aquele que é o diferencial no meio da família, que traz palavras inteligíveis e agradáveis, não confusão. Não porque tem 4 pessoas na mesa de manhã e são de religiões diferentes e ele se acha santo na santidade, ele não vai mais na casa de manhã porque as pessoas são de outra religião. Não. Esse sacrifício não é vivo. Esse sacrifício é meritórico para ele. E a glória que a gente diz que é sempre de Deus nunca é o homem que quer tomar glória. Quando você começa a entender isso, tudo fica fácil. Por quê? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo que eu falei aqui é de forma racional. Se você tem dúvida sobre o jejum, vai lá em Isaías 58, leia do 1, leia todo, que ele vai dizer o jejum que agrada a ele. Não abstinência de alimento para que ele venha responder. Isso houve no primeiro século da era cristã porque tinha uma lei que era de 613 mandamentos e ordenanças e tinha um jejum. O jejum era algo oriundo dos judeus, não é algo atemporal, entendeu? Era algo circunstancial. E eles não praticavam dentro do que era certo. E não vos conformeis com este século. Eu trago para os dias de hoje, com este século, Paulo está falando do século presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer de vocês. O jejum puro, o sacrifício vivo, em se amar e amar o outro, ser racional e não emocional, porque enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ninguém. Então, quando ele fala de racional, sacrifício vivo, é quando eu me apresento diante disso tudo e manifesto o bom perfume, que é o conhecimento da graça de Deus. Tudo incrível. Esta reflexão da palavra transformar, quando nos dedicamos, é o que eu falei a ela, somos desafiados a deixar de lado os padrões do mundo e abraçar a vontade de Deus. Esse é o sacrifício vivo. Os padrões do mundo dizem que a gente tem que se dividir entre religiões. Os padrões do mundo dizem que quando você sai de um local físico, que você se reúne como igreja, como eu me reúno como igreja, e quando você sai você vê 4, 5 pessoas vestidas de branco,
dentro da sua religião, que nós temos que respeitar, e começa a repreender, começa a falar coisas, ou começa a atravessar, ou até conhece e não fala. Sacrifício vivo não é esse aí, porque você tem que amá-los. Você tem que disseminar o amor. Eu poderia deixar estender aqui essa reflexão e mostrar inúmeras situações que Jesus fez totalmente diferente. Quando nós estendemos isso, a transformação está se manifestando na sua mente. Voltando de novo aqui o que eu escrevi, né? Quando nós dedicamos a ela, somos desafiados a deixar de lado a religião acentuada, os padrões do mundo e abraçar a vontade de Deus. Esta transformação, ela começa internamente. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E se reflete em nossas ações e atitudes. Qual o efeito da palavra de Deus na sua vida? Transformador. De dentro para fora. E nós aprendemos e praticamos. Melhor semana, melhor dia. Vamos junto, compartilhe. Tudo incrível. Até amanhã, na permissão do general de nossas vidas. Deus. Graça e paz.